Boa noite, meu povo. Boa noite, povo de Deus. Hoje não deu para entrar durante o dia para o nosso encontro ao vivo. Hoje foi um dia de mentoria. Foi um dia assim de muito aprendizado, sempre me atualizando para trazer o melhor para vocês. Então eu trago o meu melhor para despertar o melhor em vocês. E esse é um movimento que se chama Acorda para a Vida. Então aqui não é só mais uma live, é um movimento que veio te ajudar a despertar. Despertar para uma nova consciência, sair daqui e ir para uma consciência mais elevada. A gente abre esses nossos encontros todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã. Quem que tá aqui assistindo que assiste todas as manhãs comigo? Escreve aqui nos comentários. Boa noite, Daniele. Boa noite, Ailton. Boa noite, Roseli, Tatiane, Confiança Relojaria, Juboceritas, Clariston, Camille. Gente, tarde, né? Tarde da noite, mas nós chegamos agora em casa, eu e meu marido chegamos agora e durante o dia nós estudamos muito. Então a gente realmente não conseguiu entrar. Boa noite, Nilza querida, que tá todo dia em todos os nossos encontros. Hoje é um bate-papo rápido, porque já é tarde e a gente precisa descansar. Mas eu vim trazer algo para vocês que muitas vezes a gente não percebe durante o caminho. Por estarmos muito apegados ao resultado, isso independente de qualquer coisa que a gente faça na vida. Por estarmos muito apegados ao resultado, nós nos perdemos no caminho. E o que é se perder nesse caminho, Adri? Mas existe um caminho certo ou errado? Muitas vezes até aquele caminho que a gente julga ser um caminho errado, muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que a gente aprenda algo que precisa ser aprendido. Porque muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que nós precisamos para evoluir. Quem que tem filho aqui? Escreve nos comentários para mim. Você dá tudo para o teu filho que ele te pede? Se um filho de 10 anos, vamos supor um filho pequenininho, de 4 anos, pede algum brinquedo que não é para a idade dele, você daria? Assim é o nosso Pai do céu. Ele nos dá aquilo que nós precisamos para evoluir. Quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de resultados, quando a gente fala de objetivos, de metas, muitas vezes a gente tem um apego a esse resultado e esquece e não dá importância ao caminho. A gente não dá importância ao caminho. Às vezes nós nos apegamos tanto a um ideal de felicidade e a gente nutre uma ideia que se nós tivermos aquilo, nós seremos felizes. Se eu casar, eu serei feliz. Se eu comprar aquela casa, eu serei feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Mas enquanto a gente depender de algo externo para que a gente se sinta bem, nós sempre vamos estar vulneráveis a isso. Então a felicidade, ela nunca está fora, ela está sempre dentro de você. E o caminho é tão importante quanto a chegada, mas que chegada é essa, né? Essa semana eu tava indo lá para casa da minha mãe
e observando os carros, tá todo mundo com tanta pressa, correndo, é o que mais pode ultrapassar na frente, cortar a gente. E daí eu fico pensando assim, nossa, a gente corre tanto, né? E corre para onde? Que lugar que a gente vai? Para onde a gente vai? E muitas vezes essa pressa não nos permite viver o presente que é a vida. Porque a gente está num lugar querendo estar em outro. E a gente nunca está em lugar nenhum. Porque se eu tô aqui querendo estar em outro lugar, eu não tô aqui e não tô lá. Daí quando eu estou lá, eu também penso em estar em outro lugar. Então eu não sei aquilo que você quer para a tua vida, qual é o teu sonho de vida e aonde você acha que a felicidade está. Porque cada um põe a felicidade em algum lugar. Eu não sei aonde você pensa que está a sua felicidade. Mas enquanto você ficar procurando aqui e acolá, muito difícil você vai encontrar. Porque ela tá aqui, ó, guardada dentro de você. Então a gente tem que ficar pensando o que nos faz feliz realmente. E uma pista para isso é a gente lembrar daquilo que a gente faz onde nós experimentamos a ausência do tempo. O que é a ausência do tempo? Que a gente chama de eternidade, né? Que é o tempo kairos. É quando a gente faz uma coisa que a gente não percebe que o tempo passou. E cada um tem o seu tempo kairos. Eu, por exemplo, amo ouvir música, ouvir palestras, estar aqui conversando com vocês, atendendo consultório, cozinhar, fazer um bolinho. Cada um tem o seu tempo kairos. Escreve aqui nos comentários para mim o que você faz hoje na sua vida que você experimenta a eternidade, que é a ausência do tempo. E os apaixonados sabem muito bem disso. Quando você está com a pessoa apaixonada, você não vê o tempo passar. Você fala assim, nossa, já se passaram 2 horas e eu não vi o tempo passar. Então eu quero te propor hoje, apaixone-se pela vida. E muito mais pela vida que há dentro de ti, pela sabedoria divina que há dentro de ti. Você não precisa falar assim, vamos coração, pulse agora, vamos pulmão, funcione. Tudo funciona perfeitamente. Enquanto você come, a digestão vai acontecendo. Você pode ir lavando a louça, fazendo outras coisas, e a digestão acontece sabiamente. Então existe uma sabedoria divina orquestrando cada função do teu corpo. Mas sabe o que a gente faz? A gente atrapalha tudo isso. E de que forma? Se estressando, não estando no aqui e agora, no presente, querendo controlar todas as coisas. Quando a gente faz isso, se preocupando tanto, a gente desregula o nosso sistema nervoso central. Para o nosso corpo, quando a gente está preocupado com uma coisa, é como se a gente estivesse fugindo de um leão. Só que esse leão ele não existe, ele está dentro da nossa cabeça, que é um medo psicológico. Só que se a gente está fugindo de leão e o corpo não sabe a diferença entre o real e o imaginário, ele vai preparar todo o teu corpo para lutar ou fugir. Isso é uma herança ancestral que a gente tem. E o corpo sendo preparado para lutar ou fugir, uma das coisas que ele faz, e parte disso, é desligar parte do sistema imunológico. E se o teu sistema, parte do teu sistema é desligado, porque ele tem que te proteger desse possível leão, que é o medo psicológico, sabe o que acontece? Você fica vulnerável aos vírus, às bactérias, a tua imunidade cai e você adoece.
Então tudo funciona tão perfeitamente, há uma sabedoria que rege e orquestra todo o teu movimento peristáltico do corpo, tudo funciona. Só que você se preocupa, quer controlar todas as coisas, se estressa e você desregula o teu sistema, provocando uma dissonância cardíaca. E a gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo encontro ao vivo. Porque o que a gente precisa fazer para a gente ajudar Deus? Porque Deus faz tudo sozinho, Ele não precisa da gente, mas Ele decidiu contar com a nossa ajuda, porque nós somos instrumentos de Deus para fazer um mundo melhor. Então Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta com você. Só que o que você faz? Você acaba se preocupando demais, porque você quer controlar o teu futuro. Aí você fica cheio de medo, e o medo, ele cancela a fé, ele anula a fé. O medo é o contrário da fé. Se você tem fé, você confia. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita que caia. Aí você fica com medo. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será isso? Será aquilo? 80% do nosso sofrimento vem se e será. Para de alucinar. Confia, faz o que precisa ser feito. O que você tem que fazer? Você tem que saber o que você quer na vida. Você estabelece uma estratégia, você faz o que precisa ser feito, e se alguma coisa acontecer no percurso, tenha fé, porque talvez você estava se afastando do caminho e ali é um desvio para que você volte para o seu propósito de vida, para a sua essência. Às vezes acontece um acidente, às vezes acontece uma perda significativa, às vezes acontece uma demissão, às vezes uma crise existencial, mas tudo que acontece existe uma pedagogia divina. Então não é o porquê, é o para que eu estou vivendo isso na minha vida, o que eu tenho que aprender. E hoje, na mentoria que nós tivemos, o Jacob falou uma coisa que me chamou tanta atenção. Ele disse assim: o casamento, ele não serve para fazer ninguém feliz. O casamento serve para despertar um ao outro. Então, todo relacionamento é um presente de Deus que nos faz evoluir, que nos faz despertar, porque tudo aquilo que te irrita no outro traz uma maior compreensão sobre ti mesmo. E tudo aquilo que tu admira no outro é uma potência que está em ti, ativa ou passiva. Então, dentro de uma semente, eu tenho a potência de uma flor, de uma folha ou de um fruto. Então, se tem algo que você admira em mim, é um potencial em ti. Então, o casamento serve para despertar, porque ele mostra a nossa sombra e a nossa luz. Não é só do casamento que eu estou falando, de todo o relacionamento. Daquele amigo, daquela amiga, daquele irmão, daquela irmã que te irrita, ou daquela pessoa que você gosta muito. Então, gente, já passamos do tempo hoje. Hoje foi só um bate-papo. Para você que nunca tá online de manhã, tá sempre aí no final de tarde ou à noite, né? Quase sempre eu tô atendendo e não abro aqui os nossos encontros ao vivo. Mas esse é o movimento Acorda para a Vida, para te tirar do modo automático, para te trazer clareza, sentido da vida, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às preocupações do cotidiano, mesmo em meio à necessidade de ter controle na sua vida. E se você quer se aprofundar nesse movimento, escreve "eu quero" nos comentários. Essa nossa live vai ficar gravada aqui. Marca aí pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir isso que você conhece. Faz um print da tela,
posta no teu story, hashtag Acorda Pra Vida, @AdrianaEschimidt, e amanhã a gente tá aqui. Os finais de semana, os nossos encontros são em horários agendados, eu coloco lá no grupo, ó, eu vou entrar a tal hora. Hoje nem avisei, né? Eu cheguei em casa, era 10 horas, e coloquei lá no grupo, ó, tô entrando ao vivo para um bate-papo rápido, falando sobre caminho e resultado. Então, por a gente estar tão apegado ao resultado, vamos supor que eu olhe para a live assim, eu queria que tivesse 1.000 pessoas nessa live, 2.000 pessoas nessa live. Aí tem só 20 pessoas, 30 pessoas, e aí eu fico pensando assim, nossa, mas será que o que eu falo é importante? Será que as pessoas gostam daquilo que eu falo? Tem uma pessoa lá que está dançando, que está fazendo uma brincadeirinha e que tem milhões de visualização. Será que aquilo que eu falo é importante? Será que isso agrega na vida das pessoas? Então, se eu me apego muito ao resultado, eu perco o presente do caminho. Então, o que o caminho está te ensinando na tua vida? Às vezes a gente pensa assim, o que eu vou fazer? Meu gato está aqui miando para mim, o que eu tenho que fazer? O que fica questionando tantas coisas, mas quando a gente relaxa, quando a gente fica no presente fazendo algo que ama, de repente você tem uma grande ideia. Então, faz uma respiração profunda, põe uma música, relaxa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e o Deus que te ouve em secreto te responderá. Boa noite, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.